A seguir, assistiremos à apresentação do diretor de Financiamento e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo, sobre o Plano Safra 2021-2022. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a nossa ministra, que nos deu apoio pleno nesse Plano Safra, se envolvendo diretamente, ministra Tereza Cristina, em nome dela, eu cumprimento os demais ministros aqui presentes, mas eu gostaria de nominar, se me der licença, o ministro Paulo Guedes e o presidente Roberto Campos, do Banco Central, o quanta sensibilidade eles teve na construção desse Plano Safra. Isso foi bastante importante para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Agradecer também a contribuição de todas as organizações de produtores, da Frente Parlamentar da Agricultura, da Comissão de Agricultura, secretarias de Agricultura, os órgãos do MAPA, enfim. A contribuição para esse Plano Safra foi de muita gente. Mas um agradecimento especial eu quero fazer a um grupo criado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro Paulo Guedes, pela ministra Tereza Cristina, que é um grupo de trabalho de política agrícola. Então, esse grupo tem técnicos do DEROP, do Banco Central, da Secretaria de Política Econômica, liderado pelo Rogério Boeri, e da Secretaria do Tesouro Nacional, o Rafael Brigolini, e no Banco Central, Cláudio Filgueiras. E mais, a nossa equipe lá do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Política Agrícola. Então, esse grupo é que trabalharam à frente desse Plano Safra, com o apoio integral de todas as nossas lideranças. Então, eu digo, mesmo diante das dificuldades fiscais que nós encontramos, conseguimos viabilizar um Plano Safra suficiente para que os produtores rurais se sintam confortáveis em desenvolver as suas atividades produtivas, tanto de investimento como de custeio. A gente fez aí um conjunto de lâminas, eu vou procurar não estender além do tempo que me deram, portanto, se eu for um pouquinho acelerado, vocês me desculpem, Então, vamos lá, pode passar, por favor? Então, já saiu esse número muito próximo, ontem alguém acabou divulgando, mas não é 250, são 251,2 bilhões de reais nesse Plano Safra. O ano passado nós tivemos 236,3 bilhões, e desse montante, a taxa de juros controlados serão 165 bilhões, 68% a taxa de juros controladas, que corresponde a 7% de aumento em relação ao ano passado. E a taxa de juros livres, em diferentes fontes, nós teremos 86 bilhões de reais. Teremos também aí, para viabilizar aí o apoio ao seguro rural, 1 bilhão de reais, e mais para apoiar a comercialização, se necessário for, em momentos de preços bastante remuneradores, o apoio à comercialização, ele acaba não sendo exigido. Mas, de qualquer maneira, se precisar, teremos um orçamento de 1 bilhão e 400 para apoiar os mecanismos de apoio à comercialização. Por favor, próxima lâmina. Aí, outra das expectativas que todos têm é em relação às taxas de juros. É inevitável uma elevação da taxa de juros, por tudo que vocês têm acompanhado, Então, a gente conseguiu que não fosse uma elevação muito acentuada. Então, aí já começa a mostrar claramente o apoio incondicional à agricultura familiar, ao pequeno agricultor. Teve uma variação de taxa de juros da ordem de 10%, saindo de 2,75% ao ano para 3%, para a produção de produtos alimentares, e de 4 para 4,5%, também uma variação de 10% para os demais produtos. O médio produtor rural também foi uma variação na mesma magnitude, 10%, então os juros ficam em 5,5% para custeio e 6,5% para investimento. Os demais produtores pagarão juro de custeio para fazer as suas lavouras, suas atividades pecuárias, de 7,5%. Os financiamentos da cooperativa, via cooperativa, seja investimento, seja crédito industrial, terão capital de giro, terá o juro de 8%, e a maior taxa do Plano Safra é destinada ao financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, com taxa de juro de 8,5% ao ano, fixa durante o tempo que vigorar o investimento. E os investimentos prioritários aqui, como bem chama o Plano Safra, ministro? A agricultura sustentável, cada vez mais uma agricultura verde no país,
né? Então, essa terá a taxa de 5,5% a 7%, 5,5% para a recomposição de reservas legais e áreas de proteção permanente e 7% para as demais práticas, né? Que seria integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagens, e a irrigação está aí dentro também, o programa Pró-Irriga, e construção de armazéns. Foi uma demanda que foi colocada pelos produtores rurais e, sobretudo, até em audiência pública, né, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, ele foi muito enfático da necessidade de nós ampliarmos recursos para investimento em armazenagem. E vocês vão ver no decorrer da apresentação que, de fato, esses programas foram os que tiveram maior suporte de recursos e que requerem um custo para o Tesouro Nacional bastante elevado. Passa, por favor. Bom, aí está de novo uma outra lâmina, né? São os recursos, né, por finalidade e por beneficiário. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele teve um incremento de recursos da ordem de 19%, teremos 39,3 bilhões de reais para financiar a agricultura familiar e mais 211 bilhões para o demais público. O médio produtor rural, apoiado pelo PRONAMP, terá 34 bilhões. Tá? Investimento, aqui é uma outra prioridade desse Plano Safra, foi o investimento, né? Então ele teve um aumento de 29% no geral, estando situado em 73 bilhões de reais. Passa, por favor. Destaques desse Plano Safra. Aí vocês vão perceber também, bem alinhado com a política ao pequeno produtor rural, a construção de armazéns e a agricultura sustentável de baixa emissão de carbono. Tá? Começando pelo PRONAF, para não ser repetitivo, né, o volume eu já falei, os investimentos eu já falei, mas passa a se admitir no financiamento uma coisa que a gente chama de bioeconomia, né, a possibilidade de financiar sistemas agroflorestais, produção de bioinsumos e também turismo rural. Né? Então, hoje, turismo rural na pequena propriedade, então todo mundo pode ir lá, né, tomar o seu café da manhã, dormir numa rede, pescar, tomar um banho de rio, né? Então tudo isso é possível, né, numa propriedade pequena, uma pequena propriedade rural, apoiado também pelo PRONAF. Os limites de financiamento é muito demandada, essa demanda pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a CONTAG, e outras organizações representantes de pequenos agricultores. Então, tiveram uma elevação no limite para enquadramento de 415 milhões para 415 mil reais para 500 mil reais de renda bruta anual. Então, um aumento de 20%. O mesmo aconteceu com o médio produtor rural, que teve sua renda aumentada de 2 milhões para 2 milhões e 400, para enquadrar no PRONAMP. Tá? Os investimentos no âmbito do PRONAF também sofrem um aumento de 20% no limite de financiamento. Passa, por favor. Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Tá? É a grande pegada desse Plano Safra, né? E eu costumo dizer o seguinte, se você pegar esse Plano Safra e destrinchar ele, você não vai encontrar itens financiados lá que, de uma certa forma ou outra, não seja sustentável. Sabe, a gente tem esse cuidado na hora de discutir essas linhas de investimento. Então, não é só o programa ABC, tá? O ABC é o rótulo, é a marca, tudinho. Mas tem muito mais do que isso. Nós temos uma avaliação que, nos últimos 3 anos, 187 bilhões de reais foram destinados dentro do Plano Safra para financiar a agricultura sustentável. Só na última 2019 e 20 foram 68 milhões, bilhões de reais, tá? Nas diferentes práticas que estão no programa. Mas para ficar no ABC, na agricultura de baixa emissão de carbono, né, ele passa a ter um valor de financiamento de aumento de 100%, sai de 2 bilhões e 500 milhões de reais para 5 bilhões de reais. Destinado a essa finalidade. E aí você incorpora também, a partir dessa safra, a possibilidade de financiar, né, fábricas ou unidades de produção de bioinsumos, biofertilizantes, sistemas de energia alternativa e também, né, um limite para crédito coletivo de 20 milhões de reais para financiar, né, energia gerada a partir de biogás e biometano. Então, são práticas bem ao encontro mesmo do desenvolvimento sustentável, tá? E recomposição de reserva legal e áreas de proteção permanente, financiado no âmbito desse programa, tem também a menor taxa de juros do Plano Safra, já era o ano passado, só ficando abaixo apenas das do PRONAF. Então, vocês veem o nível de prioridade que tem esse programa. E o outro que eu mencionei é o programa ABC, o programa de armazéns, a próxima lâmina, por favor.
a construção de armazéns, que também tem uma variação, aí com apoio também, mais uma vez, do Banco Central, que nos permitiu pegar de uma fonte, né, que é dos depósitos à vista, a alocação de 10% para financiar investimentos. Eu penso que já tinha quase uns 8, 10 anos que nós não financiávamos investimento para grandes produtores nessa fonte. Então, esses 10% representam alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais. Então, permitiu nós financiarmos um pouco disso na armazenagem e um pouco no ABC. Então, são 4,12 bilhões de reais, 84% de aumento em relação ao ano passado. Isso aí é suficiente para expandir a capacidade de armazenagem em torno de 5 milhões de toneladas, tá? Então, aí umas 500 plantas novas, a gente avalia, que pode ser construído mais umas 500 plantas. Imagina as estradas passando, as rodovias, ferrovia aí, que o ministro Tarcísio, né, tanto tem feito, né, sendo todas elas margeadas por novas unidades, são 500 unidades de armazenagem, sistema de integração lavoura-pecuária, tecnologia de plantio direto, enfim, a agricultura, aquele verde exuberante, né, tudo isso segue junto, né. Passa, por favor. Bom, essa é a lâmina de seguro rural, né? A lâmina do seguro rural, temos 1 bilhão, como eu já mencionei, tá? Então, o nível de subvenção vai de 20% até 40% do prêmio, tá? Sendo que esse 20% é para a cultura da soja, e depois tem um grupo de produtos, da agricultura, da pecuária, da aquicultura, que a subvenção do prêmio é de 40%. Então, ao todo, são 60 culturas que estão nesse processo, e passa, por favor, temos o seguro trabalha com plano trianual, né, que também já está implantado, e ele tem um direcionamento para um projeto para a região Nordeste, específico para a região Nordeste, um alcance na ordem de 50 milhões de reais, e um para trabalhar a migração do Proagro para o seguro privado, né, de 50 milhões também. Passa, por favor. Senhor presidente, senhora ministra, senhor presidente Paulo Guedes, essa lâmina, ela retrata muito bem, a leitura que a gente fez, a direção da política do governo, tá? Se você pegar ali como base o ano 2013, 2014, como base 100, vejam, na linha azul é o quanto que evoluiu o crédito à agricultura familiar ao Pronaf, 81%. Foi a evolução basicamente a partir de 2019, 2020. Primeiro plano safra do governo, né, Jair Bolsonaro. Então, 81%, o médio produtor rural 87%, e a linha de baixo, na cor verde, foi a evolução para grandes produtores, né, mais capitalizados, cooperativas, onde aí ela está nesse nível, porque também a partir da lei 13.986, você expandiu o mecanismo privado de financiamento, ou seja, por mercado financeiro, mercado de capitais, né, aquela lei ela deu algumas condições, alguns ajustes para que esses recursos fluíssem mais. Então, a oferta de recursos livres está muito bem e nós priorizamos, no caso aí, os programas de investimentos mesmo, investimento em infraestrutura produtiva. Essa é a próxima, a última lâmina. E aí, essa última lâmina é o que aonde ficou amarrada as discussões, praticamente, né? Amarrada assim, mas de um ponto de vista saudável do Plano Safra, se era 11 bilhões e 500 milhões que nós teríamos, se seria 12.600 depois da recomposição no PLN 4, né? Ou se seria os 15 que a ministra Tereza Cristina tinha solicitado, né? Que não nós chegaríamos. Finalmente, né, acabou a vontade de todos, inclusive desta casa, da presidência, né, ministro da Economia, Banco Central, Agricultura, chegamos em 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais, a última barra da direita, a cor cinza é o quanto que é da agricultura familiar nesse processo, 6,4 bilhões, e mais 6,6 bilhões são para toda a agricultura como um todo. Então, aí, olha, o aumento na agricultura familiar foi de 28% e para os demais 1,5%. Então, mais uma vez, fica claro o foco na agricultura familiar. Isso permitiu alavancar 91 bilhões de reais em financiamento e com total de recursos livres ou não com participação direta do Tesouro Nacional, mais 160 bilhões, que nós chegamos nos 251,2 bilhões de reais, que é esse Plano Safra. A partir de 1º de julho, então, né, sementes no campo, máquinas no campo, terra preparada, e vamos plantar e vamos de novo caminhar aí para uma produção, né, recorde, se Deus quiser, e São Pedro ajudar, é nessa linha que nós queremos que veja tudo acontecer. Agora, contar com os bancos, contar com as assistência técnica e para fazer isso acontecer.
É isso, gente. Agora é mãos de obra, mãos ao trabalho. Muito obrigado a todos que participaram desse processo. Para uso da palavra, o presidente executivo da Abramilho, senhor Alisson Paulinelli. Senhor presidente da República, senhores ministros, especialmente aqui nesta tarde de hoje, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a quem o presidente sempre refere como valendo por 10. Eu acho que é 11, presidente. Senhores chefes de órgãos, entidades, senhores parlamentares, senadores, deputados, autoridades presentes, meus caros irmãos e amigos produtores rurais que aqui vêm. É com muita honra, senhora ministra, que eu aceito o seu convite para falar aqui em nome dos produtores rurais do Brasil. Lembro-me bem, há 47 anos atrás, nós lançávamos aqui, sob o comando do presidente Ernesto Geisel, o primeiro grande plano de recuperação da agricultura brasileira, representado por um esforço muito grande de recuperar as terras degradadas e improdutivas desse país. Tínhamos feito uma experiência em Minas Gerais por 3 anos e saí de lá, presidente, convicto de que o Cerrado seria produtivo. Investimos aqui num plano sem precedente de dar à Embrapa aquilo que ela precisava: a autonomia administrativa, técnica e financeira, para que mudasse os padrões de gestão da política de ciência no Brasil. Ela mudou. Tivemos dificuldades. O país tinha poucos profissionais treinados. Abrimos um concurso para 1000 profissionais. Só 52 tinham pós-graduação. 48 brasileiros, 3 estrangeiros, dois estrangeiros e 1 naturalizado. Os 950 que sobraram, presidente, fui autorizado a buscar um empréstimo no valor de $200 milhões. E demos a eles uma bolsa de treinamento que significou muito para esse país. Talvez seja o dinheiro mais bem usado que o Brasil já teve. Foram 1.530 técnicos. Os 950 da Embrapa, 142 das instituições estaduais de pesquisa e 99 das universidades que conosco haviam feito convênios para que nós utilizássemos toda a competência científica que ela tivesse. A Embrapa usou isso muito bem. Os resultados saíram rápidos, mais rápidos que eu próprio esperava. E o Brasil começou a caminhar, presidente. Do outro lado, e era imprescindível, colocamos a Embrater, criada naquela época,
para fazer assistência técnica e a extensão rural, para poder transferir dos descobrimentos realizados pela Embrapa, levando-as ao produtor, com assistência técnica, creditícia e auxílio às suas famílias. O resultado foi surpreendente, presidente. Os produtores acreditaram. E tivemos a satisfação de ter um plano de política pública o mais agressivo que esse país já teve. O Brasil importava 1/3 do que consumia. Os preços haviam dobrado, porque os Estados Unidos haviam feito um embargo não político, demonstrando que tinha deficiências no abastecimento. Os preços dobraram em menos de 2 anos. A família média brasileira pagava naquela época com a metade de sua renda familiar só para alimentar. Não sobrava para vestuário, transporte, saúde, alimentação. Era um déficit perigoso para a sociedade brasileira. Presidente, fizemos a conta. O Brasil teria de estar produzindo em 1979 3 milhões de hectares a mais. Esta conta veio dos exemplos que haviam feitos em Minas Gerais. Naquela época, 1 hectare consumia $1.000. Recebi a responsabilidade de gerenciar, senhor ministro da Fazenda, do recurso da União, o equivalente a $3 bilhões neste programa, para que o produtor tivesse, sob todas as condições, um meio de provocar a mudança que ele precisava. A pesquisa, assistência técnica, o crédito funcionaram como um relógio. Nos primeiros anos, os resultados começaram a aparecer. E foi com muita satisfação que nós verificamos que no 5º ano o Cerrado brasileiro estava recuperado, produzindo índices semelhantes aos maiores existentes no globo, inclusive no Corn Belt americano. A mudança estava realizada. O produtor acreditou, teve o apoio, fez o que precisava, presidente. Foi para nós uma honra muito grande quando saímos do governo. A balança comercial já estava equilibrada no item alimentos. Isto trouxe um alívio. E começou um fato inusitado que precisa de ser galardeado aqui no Brasil. O preço dos alimentos entre 1980 e 2000 caíram no Brasil do índice 100 para o índice 30. A família brasileira deixou de gastar a metade do seu salário para gastar apenas 13% a 15% em alimentação. É lógico que sobrou-lhe recursos, especialmente para residência, para transporte, para vestimenta, para a saúde, presidente. Essa quantidade de plano de saúde que nós temos hoje está encantando. Os fundos internacionais nasceram ali. A educação, presidente, vibrávamos, porque a família média estava mandando seus filhos para a universidade. Isso aconteceu porque o produtor acreditou, fez, mudou e o Brasil cresceu. É com muita honra que eu estou aqui hoje para parabenizar o seu governo pela atenção num orçamento apertado que todos nós sabemos,
para que não faltem os recursos para o setor agrícola. O crédito rural hoje está iniciando o seu início na tendência da iniciativa privada. Aqui comigo hoje mesmo estão alguns representantes de fundos internacionais que já investiram bilhões aqui, estão trazendo mais, porque acreditam no Brasil. O Brasil de hoje é diferente. Este plano que está aqui está sendo analisado e visto pelos consumidores mundiais. Saberão que vão ter, no ano que vem, nova safra recorde. E que terão os alimentos deste país para não passar fome. Honra-nos o reconhecimento das maiores instituições internacionais, que o Brasil hoje é, sem dúvida, a representação e a garantia da segurança alimentar em 2050, quando teremos 10 bilhões de pessoas mais ricas, com mais capacidade aquisitiva, cobrando mais alimentos, melhores alimentos. Esta é a janela que nos abre. Não podemos perder, presidente. Presidente, tenho que reconhecer que tivemos algumas dificuldades que precisam ser corrigidas. Digo com toda sinceridade que o fechamento da Embrater, 7 anos depois que eu saí do governo, me entristeceu. Eu, por acaso, era deputado federal. Veja que lá foi a primeira resolução legislativa obrigando o governo a recriar a Embrater. Sabe o resultado disso, presidente? Foram governos populistas que fizeram. É que o Brasil fez essa revolução fabulosa, reconhecida pelo mundo, apenas com 842 mil propriedades. Mas ainda ficaram de lado, presidente, 4,5 milhões de propriedades que não conseguiam usar as técnicas e as evoluções que nós tivemos e que hoje fazem uma agricultura extrativa que não tem renda nem para a sua própria alimentação. Este é um gargalo que todo brasileiro tem obrigação de ajudar. Presidente, sempre me perguntam, o que você não fez que hoje tem pesar disso? Foi a educação, presidente. A educação rural, nós não tínhamos, não era só falta de recursos financeiros e materiais. Nós não tínhamos gente. A professora rural naquela época mal sabia ler. E era quem ensinava o beabá. Não tivemos nenhuma evolução. Mas, presidente, eu gostaria, o senhor que anda tanto, numa dessas 150 cidades que surgiram do vazio do Cerrado brasileiro, como consequência das tecnologias ali implantadas, que o senhor vai verificar que essas cidades são modernas, bem administradas, os seus planos de saúde são excelentes, seus hospitais são de primeira classe. Presidente, essas cidades têm um plano de educação que nos envaidece. Suas escolas são exemplos. Tratam dos alunos como nunca se fez no Brasil. Suas professoras, quase todas com pós-graduação. Esse é o Brasil que nasceu do vazio da agricultura do Cerrado brasileiro.
Aí, presidente, está a resposta, que quando o governo não tem recursos, quando não houve em 1974, 75, a iniciativa privada mesmo substituiu o governo. Isto que está feito é feito pela gente que se beneficiou da agricultura naquelas regiões. Precisamos levar isso lá para fora, presidente, e fazer a proposta de um pacto alimentar internacional. A América Latina ainda é centro de miséria e pobreza, que estão forçando essas correntes migratórias para os grandes países civilizados, provocando incômodos sem precedentes. Pergunto se não seria mais fácil, presidente, que eles gastassem menos na prevenção ou na contravenção destas correntes e usasse com o Brasil a tecnologia que nós detemos para fazer as mudanças e permitir que estes povos da área tropical se incluíssem no processo social e econômico. Presidente, quero dizer ao senhor, seu governo pode iniciar uma mudança. Tem sim a ministra que vale por 11, que nós a amamos. Muito obrigado por permitir que eu estivesse aqui e abrisse o meu coração para dizer aquilo que sinto, mas sinto a alegria de estar aqui com os senhores. Acredito nessa juventude nossa, presidente. É a coisa que me faz sobreviver aos meus quase 95 anos, porque Deus está me dando a graça de poder caminhar com eles nessa jornada. E eu tenho certeza, presidente, que o meu bastão, que eu carreguei com tanto carinho, com tanta emoção, eu vou entregar a um jovem mais competente do que eu. Muito obrigado, presidente. Ouviremos agora as palavras do presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, excelentíssimo senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, excelentíssimo senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, excelentíssima senhora Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, excelentíssimo senhor Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, excelentíssimo senhor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e presidente da Abramilho, senhora Aline Sleutes, deputada federal, senhor Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, senhor César Halum, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor João Martins da Silva Júnior, presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, demais autoridades de imprensa, convidados aqui presentes. Presidente, quisera eu ter o dom
do senhor Paulinelli para falar de improviso. Infelizmente, não o tenho. Vou ser mais breve aqui com os senhores. Prezados, o apoio à agropecuária brasileira está no DNA do Banco do Brasil, que historicamente contribui de forma decisiva para impulsionar o desenvolvimento de importantes polos de produção. O BB foi protagonista e pioneiro do financiamento de importantes ciclos de produção do país, a exemplo do apoio à expansão da cafeicultura, da cana-de-açúcar, da pecuária e do início do cultivo da soja. Temos o orgulho de estarmos há décadas ao lado de milhares de produtores rurais que desbravaram o Brasil, que abriram novas fronteiras, garantindo os alimentos de milhões de pessoas e tornando o país a potência que é hoje agrícola e econômica. Ao iniciar mais um ciclo do Plano Safra, destaco, senhores, o recorde histórico que alcançamos juntos, Banco do Brasil, produtores rurais, atingindo 115 bilhões em recursos aplicados no Plano Safra 2021, nos fazendo alcançar uma marca histórica de 200 bilhões em portfólio de agronegócio. Celebramos, senhores, o maior desembolso da história do Banco do Brasil em um Plano Safra, demonstrando confiança e o compromisso com o agronegócio brasileiro. Ministra Tereza Cristina, parabéns pela liderança de sua gestão, que sempre luta, prioriza a oferta de recursos ao campus, nos desafiando constantemente na busca de soluções e alternativas para apoiar os produtores. E aí, nesse desafio, aceleramos o crédito ao agronegócio, apresentando em abril, maio e junho, recordes de desembolsos atingindo os melhores desempenhos da contratação do Banco do Brasil em sua história. Mesmo em meio a uma grande crise mundial, o Banco do Brasil deu forte apoio para o crescimento econômico brasileiro. Esses recursos alcançaram 5.398 municípios brasileiros, atendendo aos agricultores familiares, os famosos pronafianos, os agricultores médios e grandes produtores, cooperativas rurais e empresas do agronegócio, dinamizando o crédito e garantindo a produção. Alcançamos, senhores, 46 bilhões de saldo no Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, PRONAF, que atende o pequeno produtor rural de forma diferenciada. E tem como principais objetivos o fortalecimento e a valorização da agricultura familiar, além da promoção e inclusão social do campo. Financiamos mais de 1,6 bilhão no Programa Agricultura de Baixo Carbono, incentivando técnicas que ampliam a sustentabilidade do campo, alcançando 72% da participação do sistema financeiro. Desembolsamos 24,3 bilhões em operações de investimento, contribuindo para o aumento da produtividade no campo, com o financiamento de máquinas, equipamentos e soluções de agricultura de precisão. Foram financiados mais de 48 mil itens entre máquinas e equipamentos. Desses foram mais de 12 mil tratores e 3 mil colheitadeiras financiadas no Banco do Brasil. Senhor presidente Bolsonaro, no seu governo, o Plano Safra bate recorde de recursos no campo, atingindo os maiores volumes já aplicados na história. O Banco do Brasil prioriza e atua para apoiar todos os produtores, democratizando o acesso ao crédito e programas. A agricultura brasileira é uma só, que cresce com mais produção, com mais produtividade, mais preservação ambiental, conquistando o mercado externo, com tecnologia de ponta, com o empreendedorismo, profissionalismo, patriotismo e coragem dos nossos produtores rurais. No campo, ministra, tudo tem seu tempo: planejar, plantar, cuidar, colher. O Banco do Brasil tem muito orgulho de ser o maior parceiro do agro de todos os tempos. E o agro vive novos tempos, com mais tecnologia, conectividade, novas gerações, negócios verdes e ainda mais protagonismo no cenário mundial. E o BB sempre esteve ao lado do produtor rural, se modernizando e entendendo a importância de cuidar do futuro. Essa relação de parceria e confiança que temos com nossos clientes, produtores rurais, representa o maior ativo do Banco do Brasil.
Vamos continuar investindo fortemente nesse ativo e no fortalecimento dessa relação com proximidade, especialização, simplificação, soluções digitais, integração da cadeia de valor, mercado de capitais e mecanismos de seguro para a proteção da renda dos produtores. Tenho certeza que estamos iniciando mais um ciclo de recordes para o agro brasileiro, com mais recursos, mais produção, alimentos, mais exportações, mais sustentabilidade e mais desenvolvimento para o país. Parabenizo a todos os produtores rurais do nosso país, desejando muito sucesso nas suas atividades e uma excelente safra para o campo e para o Brasil. O Banco do Brasil mais forte no agro é o agro mais forte no Brasil e o Brasil mais forte no mundo. Muito obrigado, senhores. Convidamos a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estarmos aqui novamente lançando o Plano Safra 2021-2022. Presidente Jair Bolsonaro, esse plano, depois de muita luta, né, saiu do forno e acho que será um bom plano. Quero aqui cumprimentar todos os meus colegas ministros, em nome do ministro Paulo Guedes e do ministro Ramos, que foi fundamental no finalzinho, ministro. Muito obrigado pela sua ajuda. Quero também aqui cumprimentar o doutor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, que tem sido uma inspiração no meu mandato lá como ministra da Agricultura. Ministro Paulinelli, que tivemos aí antes e depois do ministro uma agricultura tropical no Brasil. Uma agricultura única, ministro Paulinelli, e que hoje esses frutos que colhemos graças à iniciativa que vocês tiveram lá atrás de utilizar a ciência, a inovação, a tecnologia, a formação de todos esses profissionais para que tivéssemos aqui hoje uma agricultura sustentável, uma agricultura moderna e talvez a melhor agricultura do mundo. Eu tenho que achar, porque como brasileira e produtora rural, acho que todos concordam com isso. Queria também cumprimentar aqui hoje o presidente do Banco do Brasil, presidente da Caixa Econômica, e eu estou muito feliz com os dois presidentes, porque, ministro Paulo Guedes, nós lançamos agora aí, o agro ficou importante realmente, presidente. Todos os bancos, ano passado a gente tinha o Banco do Brasil e mais um ou dois bancos. Esse ano nós temos aí muitas instituições financeiras querendo colocar recursos no agro brasileiro. Então, muito obrigado a vocês dois que representam aqui hoje as outras instituições também. Essa edição do Plano Safra nos dá as condições para manter o agro como o setor mais dinâmico da economia. Serão disponibilizados ao sistema produtivo 251,2 bilhões de reais, representando um aumento de 14,9 bilhões em relação ao plano passado. Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. Presidente do Banco Central, meu querido amigo Roberto Campos. Reforçamos, assim, o compromisso do governo com aqueles que mais precisam de apoio, construindo as bases para que o Brasil continue na vanguarda da agricultura mundial. Além do Plano Safra, temos atuado também em multiplicar mecanismos de financiamento no setor privado. E aí eu quero aqui agradecer o Congresso, a Câmara, presidente Arthur Lira,
meus queridos colegas da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Sérgio Souza, dizer que foi fundamental a aprovação da MP do Agro, depois do FIAGRO e tantas outras medidas que avançamos muito nesse ano. Aprovamos em menos de um ano o estoque de cédulas do produto rural, as CPRs registradas, passaram de 17 para 53 bilhões de reais, presidente. E os certificados de recebíveis do agronegócio alcançaram a casa de 55 bilhões de reais, o que representa um aumento de mais de 50% em relação a 2018, quando aqui chegamos em 2019. Esses instrumentos não são apenas para os grandes. Muitas cooperativas da agricultura familiar estão sendo beneficiadas na área das finanças sustentáveis. Foram captados também mais de 50 bilhões de reais desde 2019, atendendo os setores florestal, de biocombustíveis, a agroindústria, a agricultura e a pecuária brasileira. Ampliamos o seguro rural, presidente. Essa foi uma marca que o senhor deixará no seu governo, mais que dobrando a área segurada e os produtores atendidos, atingindo um recorde de 193 mil apólices e 45 bilhões de reais em valores segurados, ministro Alisson Paulinelli. Por meio da Embrapa, modernizamos também o zoneamento agrícola de risco climático. O produtor agora tem informações mais precisas para se planejar para safras e melhorar o seu período de plantio. A atração continuada de capital privado, no entanto, requer atenção crescente às questões ambientais, sociais e de governança. Neste contexto, temos trabalhado para fortalecer 4 eixos estruturantes: a questão fundiária, a sustentabilidade, a inclusão produtiva e o acesso a mercados. A titulação, presidente, nos traz cidadania e acesso a políticas públicas. Na Amazônia, constitui base para fortalecer a atuação do Estado no enfrentamento do desmatamento ilegal, das queimadas, por exemplo. Em 2000 a 2016, foram entregues 290 mil títulos fundiários. Com a entrega de 50 mil títulos que realizamos, presidente, na semana passada em Marabá, superamos a marca de 200 mil títulos nos 2 primeiros anos do seu governo. Vemos nos rostos das pessoas que recebem esses títulos o retorno desse investimento, a alegria que essas pessoas recebem depois de, às vezes, mais de 20 anos. Até o fim de 2022, iremos duplicar essa entrega, chegando a cerca de 450 mil títulos. No que diz respeito à regularização ambiental, avançamos muito com o desenvolvimento e o lançamento de uma ferramenta tecnológica, o AnalisaCar, para apoiar os estados na análise dos cadastros ambientais rurais. Com isso, esperamos que sejam analisados até 2022 cerca de 50% dos mais de 7 milhões de cadastros declarados no sistema SICAR. Trata-se de uma etapa essencial para a implementação do Código Florestal, para atingirmos o desmatamento ilegal zero tão falado. Senhor presidente, a sustentabilidade, em seus 3 pilares, ambiental, econômico e social, é o segundo eixo estruturante que temos fortalecido. Nas próximas décadas, a produção agrícola mundial deverá crescer em sintonia com a conservação ambiental, porém, sem descuidar dos ganhos de produtividade e da inclusão social. Graças à ciência e inovação, o Brasil será protagonista desse processo. Eu não tenho dúvida disso. Reconhecemos aqui a importância do legado deixado pelo meu querido amigo ministro Paulinelli, que deu grande impulso ao desenvolvimento da agricultura tropical brasileira. Esse ano lançamos o ABC+, que abre uma nova década de incentivos à descarbonização da agricultura, por meio da adoção de práticas sustentáveis.
Na pesca e na aquicultura, modernizamos o programa de rastreamento das embarcações pesqueiras e desburocratizamos o processo de cessão de áreas de águas da União para fins aquícolas. São soluções tecnológicas sustentáveis para ampliar a produção e melhorar a renda do nosso produtor. O terceiro eixo estruturante é o da inclusão produtiva de pequenos e médios produtores, indígenas e povos de comunidades tradicionais. Trata-se de questão fundamental para integrarmos todos à economia nacional. Desde o início do seu governo, presidente, aumentamos em 27% o crédito destinado à agricultura familiar, por meio do PRONAF, alcançando neste ano a cifra de 39,3 bilhões de reais. No caso dos indígenas, o acesso ao programa saltou. A seu pedido, ano retrasado, fizemos um programa para as comunidades indígenas que querem plantar, os índios agricultores. O programa saltou de 2,5 milhões de reais na safra de 18-19 para mais de 20 milhões no ano passado. Esse ano, nós esperamos que atinja 100 milhões de reais. Na área da habitação, entregamos cerca de 25 mil residências rurais, entre o programa PRONAF Habitação e o crédito habitacional do INCRA. Criamos ainda políticas específicas para o fortalecimento do cooperativismo, da bioeconomia e da assistência técnica digital. O último e quarto eixo estruturante é o acesso a mercados. Uma vez que o crescimento continuado da nossa agropecuária está diretamente ligado às exportações, nosso governo, além de reforçar relações com parceiros mais tradicionais, buscou, de maneira obstinada, a prospecção de novas oportunidades. Priorizamos a diversificação de produtos e países. Os resultados se refletem nos números: 145 novos mercados abertos e o aumento da participação do agro no total das exportações brasileiras, de 42% no fim de 2018 para 48% em 2020. Esse desempenho é consequência também de uma robusta estrutura de defesa agropecuária que tem o Ministério da Agricultura. Hoje o Brasil é reconhecido pela qualidade do seu sistema de inspeção e vigilância sanitária. No mês passado, tivemos a ampliação do reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal de mais 6 estados como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Isso foi um tento marcado no seu governo, presidente. Nossa meta é que em 2026 o Brasil inteiro seja reconhecido com esse status. Este Plano Safra e outras políticas que mencionei são parte dos esforços do governo para garantir a disponibilidade de alimentos ao Brasil, ao povo brasileiro, mas também ao mundo, ampliando a produção, inclusive para ajudar a reduzir os preços internos. Ressalto que tudo isso só é possível graças à competência e à resiliência do nosso produtor rural brasileiro. Estamos em um ciclo virtuoso das commodities agrícolas. O agro tem sido o investimento de maior retorno do Brasil, ministro Paulo Guedes. Presidente Fausto, presidente Pedro e o meu querido amigo Montesano do BNDES. Mas ainda resta muito a fazer. A partir do fortalecimento do trabalho de inteligência e da ação coordenada entre ministérios, temos a obrigação de estender a prosperidade do agro a todos os produtores do país e o desafio de garantir o acesso de todos os brasileiros à alimentação. O Brasil é uma potência agroambiental, acho que ninguém tem dúvida disso. Temos a responsabilidade de mostrar ao mundo que produzir e conservar podem andar juntos. Este Plano Safra, tenho certeza, caminha nesta direção. Deixará o nosso agro ainda mais competitivo, reforçando as práticas de uma produção cada vez mais verde, inclusiva e próspera.
Agradeço a toda a minha equipe do Ministério da Agricultura, a todas as secretarias que trabalharam incessantemente para que esse plano acontecesse. Quero também aqui deixar um agradecimento especial ao ministro Paulo Guedes, ao Rogério Boeri, ao secretário Bruno Funchal, ao ministro e também aos funcionários do Banco Central. Roberto Campos, você tem uma equipe lá muito colaborativa. Muito obrigado ao Cláudio, ao Otávio, que tanto nos ajudaram na confecção e no término desse plano. Também a PGFN, que foi fundamental para que chegássemos hoje aqui, ministro Paulo Guedes, com esses 13 milhões. Eu gostaria que fosse 15, mas estou satisfeita que eu acho que vai ser um bom plano safra. Mas ainda vamos trabalhar para conseguir mais um dinheirinho aí para esse seguro rural. Eu não estou conformada com esse seguro, presidente, nós precisamos avançar. Olha os números aqui que a gente trouxe. Por fim, senhor presidente, gostaria de encerrar com um desafio aos nossos produtores rurais. Vamos aproveitar o bom momento, plantar uma grande safra para chegarmos até o ano que vem numa marca histórica, 300 milhões de toneladas de grãos até o fim do seu mandato, do seu primeiro mandato, presidente. Lançado o desafio, eu termino aqui o meu discurso agradecendo muito aos produtores rurais de todo o Brasil que não pararam um minuto sequer trazendo aí essa grande safra e que com certeza vamos bater outro recorde ano que vem. Se Deus quiser, 300 milhões é a nossa meta. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Estou muito emocionado e feliz. Desculpe todos vocês, mas sentar-se ao lado do Paulinelli não tem preço. Assim sendo, para sentir a mesma emoção minha, eu quero convidar a Aline Sleutz, que sente agora na minha cadeira ao lado do Paulinelli. E convidar para a cadeira da Aline a nossa Bia Kiss, que afinal de contas é autora da PEC do voto auditável, que dará transparência e confiabilidade nas eleições de 22. E dizer aqui ao prezado Arthur Lira, meu velho colega de Partido Progressista, se a Câmara e o Senado aprovarem essa PEC, ela for promulgada, nós teremos voto impresso em 22. A democracia não tem preço. Sempre me falaram isso. Então, tenho certeza, pela primeira vez, vou falar que o Paulo Guedes vai cumprir uma ordem minha, porque sempre eu discuto com ele. Paulo Guedes, se passar, você vai arranjar o recurso para que o voto auditável seja uma realidade em 22. Ok, PG? Meus senhores, realmente, nós temos aqui uma pessoa que em 1974, eu era cadete do primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras, foi escolhido pelo então presidente, general Ernesto Geisel, a ocupar esse ministério. E naquela época, nós importávamos 1/3 do que consumíamos. Era um país, apesar da sua grandiosidade, não tinha segurança alimentar.
E quando alguém investe para colher lá na frente, você tem que valorizar essa pessoa. Porque é muito comum no nosso meio político o imediatismo. É as próximas eleições, é o mês que vem agora. É o espaço nessa mídia nossa. E Paulinelli investiu naquilo que nós temos de melhor, o ser humano. Mandou para fora do Brasil, num primeiro momento, 1.530 jovens. Muitas mulheres, como ele me confessou agora há pouco aí. Que uma ideia inicial, Tereza Cristina, aqui no campo só tem homem. Quanto mais se moderniza, mais a mulher entra nesse mercado. E ficaram, em média, 3 anos fora do Brasil, na Europa e no Japão. E vieram para cá com uma bagagem de conhecimento enorme. E fizeram as devidas adaptações. Essa garotada veio para o Cerrado e transformou aquilo que era árido em terras produtivas. Aí, num pouco, ficou para trás. Que eu me lembro, nos anos 79, quando eu servi em Oaque, de Mato Grosso do Sul, eu comprei um pedacinho de terra, 1,2 hectares, e plantei 30 hectares também. Mas me lembro muito bem que tínhamos ali os pequenos sítios, que, em média, 30 hectares. E por muitas vezes, a Cristina fala o seguinte: você vai comprar aquele pedaço de terra, lá o calango, quando pula na água, faz... Psh. O pessoal sabe o que é isso. A terra tórrida, um calor enorme, não dava nada. Hoje em dia, quando se sobrevoa por lá, como tive há pouco de helicóptero, tudo é utilizado para a agricultura. Então o Paulinelli investiu nisso. Uma coragem enorme. Agora, e hoje em dia, eu quero agradecer ao Parlamento brasileiro, Câmara e o Senado. Porque eu tive liberdade para escolher meus ministros, mas nessa questão, apesar de eu sempre estar ao lado da bancada da agricultura dentro do Congresso, eu não era uma pessoa de expressão, que não era minha área, mas pedi que os parlamentares me indicassem um nome entre eles. Não foi uma lista triste, foi um nome. E o nome foi da Tereza Cristina. De imediato eu aceitei. Ela vale por 10 ministros. E com toda certeza, Paulinelli está valendo um Paulinelli. É uma pessoa fantástica, eu a chamo de pequena, grande mulher. Nas minhas viagens para o exterior, ela ia quase sempre no escalão precursor para fazer outros contatos, ultimar acordos. Quando chegava, estava tudo pronto. O mundo árabe nos adora. Eles procuram diversificar também a compra de alimentos para a sua segurança alimentar. Fizemos excelentes acordos. E olha, pessoal, quando alguns falam, meus prezados senadores aqui presentes aqui, prezado Ricardo Salles, você faz parte dessa história, Ricardo Salles, que o casamento da agricultura com o meio ambiente foi um casamento quase que perfeito. Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar o seu ministério. Por vezes, a herança fica apenas uma penca de processo. Te lamenta como, por vezes, somos tratados por alguns poucos deste outro poder, que é muito importante para todos nós. Mas o mundo árabe nos adora. E a nossa relação com todos foi explicitada há 2 semanas, quando nós disputamos uma cadeira não permanente do Conselho de Segurança da ONU, onde entre 190 votos, tivemos 182. Querem prova mais inequívoca que o governo brasileiro tem uma boa relação exteriores, como tinha com Ernesto Araújo, e tem agora o Carlos França também? O Brasil é um país fantástico, é querido por todos, não apenas pelo futebol, pela nossa gente. Nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente. E a nossa tendência é aumentar esse percentual. Fronteira, nós temos.
Somos o país que mais preserva. Não adianta falar que nós queimamos a Amazônia, porque é uma mentira deslavada. Todos nós sabemos que a floresta úmida não pega fogo. Agora, essa grande campanha contra nós é pelo nosso potencial. Se não fosse o agronegócio, Paulo Guedes, você concorda comigo? Você entende economia, por isso está aí, está fazendo um trabalho excepcional para o Brasil. Como nós estaríamos hoje em dia? Fomos um dos 5 países que menos decresceu em 2000, apesar da pandemia. Estamos recuperando em V. Converso sempre com os nossos diretores de banco, tem aqui o Roberto Campos, que confesso, a autonomia do Banco Central se deve a você, Roberto Campos, pela confiança que não eu, não, todos nós temos por você. Se Deus quiser, o Supremo vai garantir o votado pelo Parlamento e você vai ter tranquilidade, autonomia para conduzir o destino do Brasil via Banco Central. Você é uma pessoa excepcional. Todos confiam em você. E nós depositamos, em grande parte a você, juntamente com o Paulo Guedes, o destino da nossa economia. Logicamente, ao nosso lado temos também outros bancos, como Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal. Inacreditável o que ele faz lá. Vai lançar nos próximos dias, acertada com a economia, um plano para o pessoal da segurança pública no Brasil, juntamente com as Forças Armadas, juntamente com guardas municipais também, uma coisa fantástica, inimaginável, bem como cada vez mais ele entra para ajudar o Banco do Brasil nessa questão da agricultura. Está abrindo mais de uma centena de agências no corrente ano, grande parte dela, agência voltada para o agronegócio, voltada para a agricultura familiar. Como temos aqui também o nosso presidente do Banco do Brasil, que falou agora há pouco também, que eu sempre tenho falado com ele, né? Vamos no limite, vamos ajudar o que for possível essas pessoas, elas são importantes para nós. O homem do campo cada vez mais se insere e é responsável pelo futuro econômico do nosso país. Mas tudo isso nós devemos a um jovem nonagentário que está aqui. Que inclusive, antes dele ocupar o púlpito, eu falei para ele, né? Eu não conhecia a sua verve de orador. Falei, fale com o coração. E não é que ele falou com o coração? Uma linguagem que todos nós entendemos. Uma pessoa que nos orgulha. Nós temos heróis no Brasil, sim. Como temos os febianos, ex-combatentes. Temos Aulos Palinelli na agricultura. Também Castelo Branco, na Zona Franca de Manaus, a garantia desse mar verde, devemos em grande parte a esse presidente, Marechal Castelo Branco, com a Zona Franca de Manaus, assim como na indústria aeronáutica temos o Osiris Silva, assim como temos na vivificação da nossa fronteira, que são os nossos pelotões de fronteira do Exército, a única garantia viva que aquela área pertence a nós, devemos a 2 homens fantásticos, um vivo e outro já se foi. O vivo, José Sarney. O que se foi, ex-ministro Leônidas Pires Gonçalves. Temos muitos heróis, alguns anônimos do Brasil, e devemos reverenciá-los. Por isso, prezada Aline, presidente da Comissão de Agricultura, te botei, sei que você está vibrando. Peço que você dê um abraço aí no Paulinelli por mim. Dá um abraço nele, Aline. É muita gente invejando o Alisson ainda. Prezados deputados, somos 14 aqui, senadores, 13, ministros. Muito obrigado pela presença de vocês, prezado amigo, companheiro, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tu faz um trabalho excepcional, Arthur. Quem viveu e quem vive
hoje com o Parlamento, bem como o nosso colega Rodrigo Pacheco no Senado Federal. A gente vive para o Brasil. E eu costumo sempre dizer, não são 3 poderes, não, são 2, Arthur. É o judiciário e nós por lá de cá, que nós formamos eternamente um casal. Tá? E a essas decisões que passam por nós, todos 215 milhões de brasileiros são beneficiados. Faltou citar aqui o presidente do BNDES, que mudou muito nos últimos governos para cá. Obrigado por ter aceitado o convite, bem como tantos outros aqui presentes que me foge a memória agora, então. Então, assim sendo, meus senhores, vamos nos orgulhar do Brasil. E o Brasil é um país que já está no futuro. E com essas pessoas que estão todas aqui, do almirante ali, fardado, ao garoto de outro de paletó gravata, bem como tantos outros servidores que estão aqui. Este é o nosso Brasil. Nós somos privilegiados por estarmos nessa posição. Vamos tocar esse barco para frente, que a vitória é nossa. Muito obrigado a todos. E Deus abençoe o nosso Brasil.